Então, bom dia. Hoje a gente vai ver aqui a nossa aula de estabilidade de colunas, a parte 2. Então, a gente já viu a parte 1 na sexta-feira passada e nesse nosso próximo sábado, do dia 4/11, veremos a nossa aula na parte 2 presencialmente, e para aqueles que não puderem comparecer, podem assistir a esse vídeo que será exatamente igual à aula ministrada no sábado. Então, caso vocês faltem ou ocorra qualquer problema, podem assistir o vídeo e provavelmente haverá outros vídeos também. Como a aula aqui no gravadas no computador, elas não exigem a gente escrever no quadro, ela certamente vai ser um pouco mais rápida. E caso vocês tenham alguma dúvida, pausem o vídeo e voltem. E também podem mandar perguntas via e-mail que eu vou responder. Tranquilo? Então, na aula passada, a gente viu o caso de duas colunas. A gente viu o caso da coluna biarticulada, quando ela tem uma mola de torção ligando duas partes dela. E a gente viu o caso também da coluna biarticulada quando ela é formulada pelo Euler, na qual ela é contínua e não há nenhum pino no meio dela, apenas nas suas extremidades. Hoje, o nosso dever é ver os outros três casos de colunas, onde a gente vai ver mudanças nos seus apoios em suas extremidades. O primeiro caso aqui vai ser o caso do engaste livre. Então, no caso do engaste livre, uma das extremidades é engastada e a outra extremidade é livre, sem nenhum apoio. Bom, como ela vai se deformar, então aqui embaixo no meu engaste, ela não vai nem se deslocar, nem se deformar angularmente. Então, se a deformada dela aqui angular é 0, a gente vai ter uma nova equação em relação a uma articulação de pino. E aqui, onde ela está livre, ela vai se deformar. E é onde ela vai se deformar de forma máxima. Por isso eu escrevi aqui o meu y máximo, tranquilo? Bom, como vai ser o nosso sistema de coordenadas? O nosso sistema de coordenadas vai ser igual ao sistema de coordenadas em que a gente trabalhou na nossa coluna biarticulada. Como é o nosso sistema de coordenadas, o nosso x, que é a nossa variável independente, está aqui na vertical, apontando para baixo, e o nosso y, que indica a nossa deflexão, na nossa horizontal, apontando para a direita. Nesse caso, que eu tenho uma viga engastada numa ponta e livre na outra, eu não tenho como carregamento nenhuma força horizontal. Então, quando a gente vê o diagrama de corpo livre da minha coluna como um todo, a gente pode notar que, pelo fato de não haver nenhuma força horizontal aqui em cima, tampouco teríamos alguma reação horizontal aqui embaixo. As únicas reações que temos seria a reação de força vertical, P', sendo a reação de P, e o meu momento M0 aqui, que eu coloquei no sentido anti-horário. Isso indica para a gente que teremos apenas compressão e momentos, não teremos esforços na horizontal, de força horizontal ao longo da minha seção. Bom, se a gente fizer uma seção, a gente pode verificar quais são os esforços atuantes. Aqui novamente eu tenho uma reação P', devido à minha força P, e a distância entre essas duas forças vai ser o que eu escrevi aqui, y máximo menos o y. A gente sabe que o y é a nossa variável de deflexão da nossa coluna. E a minha deformação máxima, que eu já escrevi aqui, ela é y máximo. Então, se um ponto genérico em x tem uma deformação y,
A minha distância entre um y máximo e um y vai ser y máximo menos y. E esse é o braço do binário de forças P'. Esse binário faz rotacionar no sentido horário, e o sentido horário a gente já aprendeu que ele é negativo. E um momento aqui genérico numa seção em x, eu coloquei ele aqui de forma padrão no sentido anti-horário. Bom, podemos fazer o equilíbrio de momentos tanto da minha coluna como um todo, quanto de uma seção. Quando a gente faz o equilíbrio da minha coluna como um todo, eu sei que eu vou ter uma reação P', uma força P de carregamento e um momento M0. Bom, minha força P e P', a distância dela é y máximo, como a gente viu no slide passado. Então, quando a gente colocar aqui no nosso equilíbrio de momentos, eu vou colocar P vezes y máximo. Bom, como esse meu binário faz girar no sentido horário, eu tenho aqui um sinal negativo multiplicando P vezes y máximo. E o meu M0, que está no sentido anti-horário, então, positivo. Isso faz com que eu obtenha a seguinte relação, que meu M0 seja um P vezes y máximo. Perfeito? A gente pode ir também para o nosso equilíbrio de momentos para uma seção genérica. Numa seção genérica, eu vou ter o meu binário e agora ele atua com um braço distinto, um braço geral, que seria um y menos um y máximo. Faz girar também no sentido horário, então menos P vezes y menos y máximo, que é o meu braço aqui. Tranquilo? Se eu passar para o outro lado, eu vou ter aqui meu momento genérico M, vai ser Py menos y máximo menos y, e eu posso escrever de duas formas distintas. Eu posso escrever ou como sendo Py máximo menos P, ou da seguinte forma, quando eu coloco M0 menos Py. Por quê? Porque o meu M0 ele é igual a Py máximo. Tranquilo? Qualquer dúvida, parem e revejam, voltem nos slides passados para poder acompanhar a explanação. Bom, agora a gente tem que resolver a nossa EDO. E que EDO é essa? Essa nossa EDO a gente viu lá tanto em Mecânica dos Sólidos 2 quanto na aula passada. Essa minha equação, ela explica o quê? Que a segunda derivada da minha deformada, ela vai ser o meu momento na minha seção, dividido pela meu módulo E vezes a minha inércia I. Então, para cada deflexão Y, na posição X, eu tenho um momento. Então, ela relaciona a minha deflexão, minha posição e o meu momento. O interessante é, temos apenas uma variável independente, que é o X, e uma variável dependente apenas, que é o Y. Então, a nossa intenção é escrever essa equação em função de X e Y apenas. Perfeito? Aqui, o que a gente pode fazer? O meu momento eu vou escrever da seguinte forma. Eu vou escrever como sendo o meu P, Y máximo menos o meu Y. E aí, eu vou ter agora simplesmente a minha função em termos de Y, minha variável dependente, e de constantes, que seria o meu Y máximo, o meu P e o meu I. Se eu fizer a minha distributiva, eu vou ter o quê? Eu vou ter que a minha segunda derivada é o y máximo P sobre I menos y P sobre I. Bom, eu vou ter que resolver primeiro a minha equação homogênea. O que é a minha equação homogênea? A minha equação homogênea é quando eu desprezo a minha constante. E aí eu vou trabalhar apenas com as minhas variáveis em y e em x, perfeito? Essa vai ser a minha equação homogênea. Primeiro eu vou ter que resolvê-la e depois eu vou resolver o caso não homogêneo, que aí no caso não homogêneo, aí sim eu vou levar em consideração a minha constante. E, por fim, eu somo a minha solução homogênea com a não homogênea, obtendo a minha solução final e completa. Perfeito?
Vamos lá para a nossa equação homogênea. Então aqui a gente só considerou as nossas variáveis de y, que estão correlacionadas com ela. Se eu passar meu y para o outro lado, junto com a constante dele, vai ficar que a segunda derivada é o meu p sobre a i, que multiplica o meu y. O mesmo artifício a gente fez na aula passada, de escrever que o pzinho, p minúsculo, é raiz de pzão maiúsculo sobre i. Isso a gente fez para simplesmente poder ter um artifício matemático, para simplesmente ficar mais compacta a nossa formulação. Bom, eu posso considerar também o meu e de y como sendo uma função exponencial, onde eu tenho um a e onde eu tenho um b como sendo as minhas constantes, perfeito? Note bem, aqui na minha equação eu tenho uma segunda derivada e tenho um termo de y também. Então, o meu y já tenho e eu tenho que encontrar a minha segunda derivada. Para isso eu faço a minha primeira derivada e a minha primeira derivada vai ser o quê? O meu b, ele acaba caindo. Então vai ficar, aqui era só a em cima. Então aqui, quando eu derivo, o meu b tem que cair. Como é uma exponencial, o b se mantém aqui no expoente também, perfeito? Então a minha primeira derivada vai ficar ab, vezes e elevado a bx. Na minha segunda derivada, o meu b ele cai de novo. Então vai ter que ficar b ao quadrado, perfeito? E agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou ter que substituir minha segunda derivada e meu próprio y aqui. Tranquilo? E aí eu vou ter a minha seguinte formulação da minha equação. Se a gente reparar bem, o meu a e o meu a está multiplicando de um lado, do outro, então eu posso cancelar. E a minha exponencial. Com isso, sobra o quê? Sobra só o meu b ao quadrado e o meu p ao quadrado. Dessa forma, eu encontro que o meu b ele fica como sendo mais ou menos ip. Tranquilo? O que é o meu i? O meu i a gente já aprendeu, ele é o raiz de menos 1. Ele é um número complexo. Bom, quando eu substituo o meu ip aqui na minha equação, eu vou surgir com um cosseno e com um seno. Como a gente está trabalhando dentro dos reais, porque a minha deflexão ela tem que ser real, eu não quero uma deflexão, eu não consigo expressar fisicamente, nesse contexto, uma deflexão no plano de Arcangauss, mas somente no plano real, as minhas constantes A1 e A2, elas são reais e estão dentro dos reais. Pela relação de Euler, como a gente viu na aula passada, uma exponencial, quando ela tem um número complexo, ela se torna em cosseno e em seno, pela relação de Euler que a gente aprendeu lá em cálculo 2. Feito? Bom, a gente resolveu a equação não homogênea, então a gente tem que ir para a equação não homogênea. E o que a equação não homogênea ela considera? Ela considera agora o nosso termo constante. Se o meu A1 e o meu A2, que eu multiplicava respectivamente o cosseno e o seno, eram constantes, agora eu vou considerar o meu A3 como sendo uma constante também. E vou falar que meu y é uma A3. Perfeito? Exatamente porque o que falta aqui é resolver essa minha constante. Então tá.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu A3 e substituir na minha segunda derivada e substituir no meu y. E aí eu vou ter a minha seguinte expressão aqui embaixo. Eu vou ter que a minha segunda derivada da constante é igual ao y máximo vezes o p é i sobre i, menos a minha constante que multiplica p é i. Eu sei que a primeira derivada de uma constante é zero, então a segunda também é zero. Então o que sobra? Sobra para a gente simplesmente que zero é y máximo sobre, que multiplica p sobre i, menos a 3p sobre i. Como eu tenho p sobre i igual dos dois lados, eu vou ter a minha seguinte relação, que o meu A3 é y máximo. Perfeito? Então, eu tenho nessa relação, eu posso substituir aqui o meu A3 por y máximo e dizer que minha equação y é um A1 cosseno de px, A2 seno de px, mais o meu A3. Tranquilo? De forma mais geral, podemos escrever assim. Essa é a solução. Bom, mas ainda sobram algumas dúvidas. As dúvidas são: o que é o A1, o que é o A2, onde está a minha carga crítica? Para responder isso, a gente vai ter que utilizar as nossas condições de contorno. Então a nossa primeira condição de contorno, ela diz o quê? Se formos expressar matematicamente de forma indireta, eu vou dizer que meu y de L, que é onde está engastado, é zero. Ou seja, não há deflexão em L. Mas eu posso escrever essa condição de outra forma, que me simplifique. Eu posso escrever que, uma vez que no engaste eu não tenho nenhuma deflexão, não tenho nenhuma deformação, onde está livre a minha deformação é máxima. Então eu posso escrever o quê? Que onde eu estou livre, que é no zero, meu y é o meu y máximo, que a gente já desenhou. E aí sim, essa formulação, que significa a mesma coisa do engaste ser zero nesse contexto, ela torna muito mais simples a minha expressão matemática. Então é para cá onde a gente vai. Se eu tenho a minha equação, que eu acabei de descobri-la, eu vou substituir aqui o meu zero. Quando eu substituo o meu zero, eu vou ter cosseno de P0, seno de P0, e o meu y máximo, e a gente sabe que isso vai dar igual ao meu y máximo do outro lado. Bom, note que o meu seno de 0 é 0 e que o cosseno de 0 sempre é 1. Isso permite com que eu simplifique a minha formulação da seguinte forma. Meu y máximo corta com o meu y máximo, e o meu A2, que está multiplicando o zero, corta também. Como não sobra nada do outro lado, fica zero, e sobra o meu A1. Então, a minha formulação que sobra é só que o meu A1 é zero. Perfeito? Com isso, olha só o que acontece. O meu A1 ele some com o meu cosseno da minha equação. E simplesmente vai sobrar o meu A2, seno de Px, e o meu y máximo. Isso faz com que a minha equação final, depois de aplicar essa primeira condição de contorno, seja A2 seno de Px mais o meu y máximo. Então agora a gente já tem uma formulação mais simples e que vai ajudar a gente a dizer tanto a deformação da minha coluna quanto a carga crítica. Perfeito? Agora a gente tem que aplicar a segunda condição de contorno. A segunda condição de contorno, ela diz respeito quanto à inclinação
no meu engaste. No meu engaste, ele não se deforma angularmente. Então, se ele não se deforma angularmente e o θ, que seria a minha deformação, é uma derivada, então essa derivada tem que ser zero. Tranquilo? Então vamos lá. Então a gente chegou à conclusão que meu y máximo, que meu y é A2 seno de px y máximo. Se eu derivar, olha o que acontece, o meu seno vira um cosseno e surge um p, porque eu tenho um p aqui interno ao meu seno. E eu tenho que garantir que ele tem que ser zero em L. Então em L ele vai ser zero. Então se ele é zero, eu posso ter três opções. Ou o meu A2 é zero, ou o meu P é zero, ou o meu cosseno de PL é zero. Bom, o meu A2 sendo zero, eu tenho uma condição trivial, ou seja, minha coluna não se deforma. Meu P sendo zero, a mesma coisa, condição trivial, minha coluna não se deforma. Mas se eu tenho o meu cosseno sendo zero, então eu tenho a possibilidade física, numa perspectiva matemática, de ter a minha viga se deformando. Então, eu tenho que garantir o quê? Que o meu cosseno de PL é zero, para que haja possibilidade de flambagem. Se meu cosseno de PL é zero, então eu tenho a seguinte relação, que ela é possível. O meu PL tem que ser π sobre 2 mais nπ, onde o meu n ele pertença aos reais. Tranquilo? Perdão, ele pertença aos inteiros. Como a gente já viu. Então tá. Então, como eu sei que o meu P ele é minúsculo, ele é a raiz de P maiúsculo, que é a minha carga, sobre I, vezes L, eu posso, para isolá-lo, elevar tudo ao quadrado. Então, eu vou elevar ao quadrado de um lado e elevar ao quadrado do outro. Então, eu vou ter o seguinte padrão. Vai ficar P sobre I, que multiplica L ao quadrado, igual a π sobre 2 mais nπ. Tudo isso ao quadrado. Se eu passar o L dividindo e o EI multiplicando, eu vou ter que a minha carga P, ela é π sobre 2 mais nπ, tudo isso ao quadrado, que multiplica EI sobre L ao quadrado. Se eu considerar que a minha carga crítica é a menor carga qual eu gero deflexão, eu tenho que encontrar uma carga diferente de zero. Se eu encontrar uma carga sendo zero, ela não é capaz de fletir a minha viga, obviamente. Então, eu vou considerar o meu N como sendo zero, porque mesmo eu considerando o meu N como sendo zero, o meu ângulo ainda permanece como π sobre 2. Então, essa seria a menor carga. Bom, eu poderia colocar o N como sendo 1, 2, 3 em diante, nos inteiros ou nos naturais? Sim, podemos. Mas a intenção aqui é encontrar a menor carga. Se eu tenho um N igual a 1, um N igual a 2, um N igual a 3, eu vou encontrar o que a gente diz dos outros modos, que é que a gente viu na aula passada. Perfeito? Então eu posso descrever a minha carga crítica dessa forma, ou compactar ela da seguinte forma. Meu P crítico sendo π ao quadrado é I sobre 2L ao quadrado. Então eu junto o quadrado aqui do 2 com o quadrado do L. Então fica aqui tudo dentro. E aí eu tenho a seguinte carga crítica. Se eu tiver uma carga igual ou maior do que essa, eu já estou apto para flambar na minha coluna. Obviamente, como engenheiros, a gente não deseja ter uma estrutura flambada. Mas matematicamente, fisicamente, é a partir dessa carga que a gente consegue encontrar esse comportamento. Então, a gente pode ir agora para o nosso outro caso, em que eu tenho um engaste e um pin. Perfeito?
No engaste no meu pino, eu vou ter em uma extremidade um engaste e na outra uma rótula, perdão, eu vou ter uma articulação em um pino. Essa articulação, ela permite com que a minha coluna nesse ponto se deforme angularmente de forma livre, mas ela não pode deslocar horizontalmente. Então, o que vai surgir aqui são forças verticais e forças horizontais. Agora aqui a gente vai ter que considerar as forças horizontais, perfeito? Eu uso o mesmo sistema de coordenadas, em cima ele indo para a direita e para baixo, e também um momento aqui embaixo e uma reação pelinho, perfeito? Na minha seção, o que eu vou encontrar é, quando eu escolher uma seção genérica, eu vou ter uma reação também para cima, vou ter o meu momento M da minha seção e vou ter a minha reação, se aqui é um AY, vou ter a minha reação AY' aqui na minha seção, perfeito? Agora a gente vai ter uma formulação um pouco distinta do caso passado. Então aqui o que a gente tem? A gente pode, como da outra forma, fazer o equilíbrio de momentos tanto numa seção quanto na minha coluna como um todo. Se eu fizer na minha seção, olha só, eu tenho a minha força AY' e AY, e a distância entre as duas vai ser uma distância aqui, ó, que a gente já mostrou, de x, perfeito? Então eu vou ter o meu AY multiplicando o meu x, tranquilo? Como essa rotação ela é no sentido horário, então ela carrega o sinal de menos. A gente também tem o nosso PY, P, o nosso P. Então, um P aqui, outro P. E a nossa distância vai ser essa distância entre as cargas, que é uma distância Y. E ela faz girar no sentido anti-horário. Então, no sentido anti-horário, eu vou ter a minha rotação que é causada pelo meu binário P. Perfeito? Então, por isso que a gente vai colocar aqui, ó, mais P. E, por fim, eu tenho aqui o meu momento M. Esse momento genérico está no sentido anti-horário, então positivo aqui. Perfeito? Aí, com isso, uma equação de momento de forma genérica, ela pode ser escrita como meu AY x menos PY. Bom, se eu quiser saber o valor da minha reação M de B, o que eu faço? Eu posso fazer um equilíbrio aqui na minha coluna como um todo, como se fosse um diagrama de corpo livre. Então, fazendo equilíbrio no ponto B, eu vou ter simplesmente o meu AY multiplicando o meu comprimento L, que é a minha força vezes o braço da força, e faz girar no sentido, em relação ao ponto B, faz girar no sentido horário. Então, por isso eu tenho o sinal aqui negativo. As minhas forças P e P' e V' de x, como eu estou fazendo meu momento em relação a B, elas não vão entrar na minha equação. Força que está no polo ou se direciona ao polo, ela não contribui para a rotação. Então, o que mais vai entrar? Vai entrar o meu MB. Como o meu MB está no sentido anti-horário, então positivo. Perfeito? Com isso, eu consigo descobrir a seguinte relação, que o meu AY é o meu MB sobre L.
Bom, a gente já aprendeu nos slides passados que a minha segunda derivada é o meu momento sobre o meu EI, e eu acabei de descobrir que meu momento ele é AYX menos PY sobre EI. Então aqui eu posso descrever a minha equação de forma mais geral, colocando todos os meus termos de y de um lado e o x do outro. Bom, de forma conjunta e única, eu teria dificuldade de resolver essa equação. Então, o que a gente faz? A gente separa numa equação homogênea e numa equação não homogênea. A equação homogênea é essa aqui que a gente acaba de descrever, na qual eu vou desprezar esse meu termo, mas temporariamente. Quando a gente for na equação não homogênea, a gente encontra ela. Perfeito? Então, eu desconsiderei meu termo e aí vou lá. Aqui a gente vai fazer a mesma consideração, considerar um P minúsculo como sendo raiz de P sobre E e vou substituir aqui na minha EDP. EDO. Então, eu também vou considerar o y sendo 1a elevado a b sobre x, b elevado vezes x. E eu vou passar pelo exatamente o mesmo processo que eu fiz da vez passada. Eu derivo uma vez, derivo uma segunda vez. Então, uma vez que eu tenho o y e a derivada do y, eu substituo aqui e vou encontrar a minha equação. Uma vez encontrada a minha equação, eu corto o e elevado a bx, corto o a, e sobra só o b e o p ao quadrado, que faz que eu encontre que meu b é mais ou menos ip. E aí, dessa forma, se eu substituir o meu b, de volta aqui, eu vou encontrar que o meu y é 1 a 1 cosseno px, a 2 seno de px. Essa solução da equação homogênea, ela vale para todas as vigas, tranquilo? Então ela vale para qualquer coluna, para todas as colunas. O que muda de coluna para coluna? Obviamente a parte da equação não homogênea e as condições de contorno, mas a solução da equação de homogêneo, ela permanece igual. Bom, o que eu tenho que fazer para resolver a parte não homogênea? Se a minha equação ela tem a seguinte parte, uma constante vezes x, eu vou considerar o meu y, no caso não homogêneo, como sendo uma constante a3 vezes o meu x. E aí eu vou substituir o meu y aqui. Então eu substituo ele numa segunda derivada, substituo ele aqui como sendo o meu próprio y. Perfeito? Então vai ficar ele aqui e eu vou encontrar zero. Por que eu vou encontrar zero? Porque a segunda derivada de uma reta sempre é zero. A primeira derivada dá uma constante, a segunda derivada dá zero. E eu substituo também o meu A3x aqui. Vou encontrar A3x, P sobre a I. Do outro lado, x, AX sobre a I. Perfeito? Aqui eu vou cancelar o EI com o EI. E vou encontrar que meu A3 é AX sobre P. E o meu AX é MB sobre PL. Então vai dar que o meu Y é A1 cosseno de PX mais A2 seno de PX mais A3x. Tranquilo? Então essa aqui vai ser nossa formulação final depois de
encontrar a solução não homogênea e somá-la com a equação homogênea que encontramos. Bom, agora eu tenho que aplicar as minhas condições de contorno. Então, a minha condição de contorno primeira que eu vou aplicar é a minha condição de contorno do pino. Essa condição de contorno do pino, ela fala o quê? No pino, eu não tenho nenhuma deformação em x ou em y, uma vez que ela já está deformada. Então, eu não tenho nenhum deslocamento em relação ao pino, perfeito? Mas eu posso ter uma inclinação. Então, em zero, o que a gente vai ter é que eu não tenho nenhum deslocamento. Então, eu vou substituir o zero no cosseno, substituir o zero no seno, substituir o zero também aqui no meu x final. Então, isso faz com que ocorra a seguinte coisa. Aqui vai dar zero, o meu seno de zero é zero, e só sobrou a 1 cosseno de p. E o p vezes zero dá zero, cosseno de zero é 1. Perfeito? É 1. Isso faz com que o meu A1 seja zero. Dessa forma, isso implica que o meu A1 ele é zero, que leva o cosseno embora. E vai ficar só A2 seno mais o meu momento sobre PL, vezes o meu x. Perfeito? E a gente tem a nossa seguinte formulação aqui, tal como da outra vez, está mais simplificado. Bom, agora eu tenho que passar para as minhas outras condições de contorno. Elas vão me auxiliar tanto a descobrir minha carga crítica como a resolver o resto da minha própria equação. Vamos lá para a minha primeira condição de contorno do engaste. Minha primeira condição de contorno do engaste, eu estou querendo dizer matematicamente com ela que eu não tenho nenhum deslocamento nele. Ou seja, em L, a minha função tem que valer zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o meu L no centro, substituir aqui ele no lugar do x. Com isso, eu vou encontrar que o meu A2 ele é o menos MB, que divide P sobre seno de PL. E aí agora a gente conhece todas as nossas constantes. Como que fica? Fica y de x é menos B sobre P seno PL, seno de Px sobre MB, P sobre L. Perdão, sobre PL, x. Perfeito? Bom, a minha segunda condição de contorno do engaste, ela significa que não há deflexão. E essa deflexão, ela também está acompanhada a não ter uma deformação angular. Então, a minha segunda condição de contorno é que não há essa deformação angular no meu engaste. A gente aprendeu o que é a minha derivada da minha deflexão. A derivada da minha deflexão é a própria inclinação da minha coluna. Então, quando eu tenho o meu θ, que é meu ângulo de inclinação como seno zero, eu vou ter que a minha derivada... Que minha derivada é zero. Perfeito? Então, eu tenho aqui, que a minha derivada vai dar menos MBP sobre P seno de PL, cosseno de PX, mais MBPL. Em L, ela tem que ser zero, perfeito? Então, quando eu substituo o L, eu tenho que colocar o zero do outro lado.
eu posso fazer a divisão do seno pelo cosseno, ou se você quiser fazer o cosseno pelo seno, dá 1 sobre a tangente. Então, por isso que eu coloquei a tangente aqui. Ao mesmo tempo, como eu tenho MB de um lado e MB do outro, eu corto e o P também aqui, ó, da mesma forma eu corto. Então sobra simplesmente menos P, 1 sobre a tangente de PL, mais 1 sobre L. Se eu isolar a minha tangente, eu vou ter a seguinte formulação. Vou ter que tangente de PL é igual a PL. E isso é um problema, isso é uma equação que a gente chama de equação transcendental. Nessa equação transcendental, eu vou ter o meu PL resultando em 4,493. A gente consegue resolver essa equação transcendental usando, por exemplo, Newton-Raphson, que é uma forma da gente encontrar raízes lá que a gente viu no cálculo numérico. Então, quando a gente usa o Newton-Raphson, que era uma das formas mais eficientes de encontrar raízes, a gente consegue resolver essa equação transcendental que ela não é tão difícil assim. Como o meu P ele é raiz de P sobre L, e o L já está multiplicando, então eu tenho que o meu P, quando eu elevo tudo ao quadrado, os dois lados ao quadrado, sobre I vezes L ao quadrado dá 4,493 ao quadrado. 4,493 ao quadrado dá 20,19. Então eu tenho que a minha carga crítica ela vai ser 20 sobre 19, que multiplica EI sobre L ao quadrado. Perfeito? Então a gente encontrou a nossa carga crítica dos nossos dois últimos exemplos e aí veio para cá. Vou tentar apagar aqui um pouco, que não quer sumir. Então, eu tenho aqui o outro caso, o meu último caso de fato, que é o engaste-engaste. Então, no meu engaste de cima eu não vou ter nem uma deformação angular, nem uma deformação em Y e embaixo também. E o interessante é que agora ela vai ser simétrica. Tudo que acontece numa metade tem que acontecer na outra metade. No primeiro modo, que seria apenas uma curvinha, digamos assim, ela é simétrica. Se você tem outros modos, ela pode ser antissimétrica também. Mas ela sempre vai apresentar uma simetria, seja ela uma simetria direta ou oposta, sendo antissimétrica, perfeito? Como ela é simétrica, eu posso ter, obviamente, e tenho uma carga P e uma P' de reação, um momento M0 e outro M0', sendo as minhas reações dos engastes, mas eu não posso ter uma reação horizontal. Por que eu não posso ter uma reação horizontal? Porque a minha reação horizontal teria que ser uma para um lado e a outra para o mesmo lado, o que impediria o equilíbrio. Então, dessa forma, pelo fato dela ser simétrica, ela não vai ter reação horizontal. Isso é interessante para a gente. De uma forma genérica, eu tenho o quê? Eu tenho o momento M0 numa seção, eu tenho o meu momento M genérico e a minha reação P' em P. Perfeito? Então, a minha equação regente para todos os casos, como a gente já viu, é o meu momento M sobre o meu EI. A minha segunda derivada, então, ela vai ser o meu momento M0 menos o meu PI. E por que que esse momento M é M0 menos PI? PY, perdão. Porque o meu momento que está sendo aplicado numa extremidade é o meu M0
e as minhas distâncias é P vezes Y. Esse é o mesmo caso do meu biarticulado, mas quando eu tenho um momento M0, perfeito? Lembrando que o biarticulado ele também era simétrico. Então, dessa forma, se eu colocar a minha segunda derivada de um lado junto com o meu y e a minha constante do outro, eu vou ter a minha formulação geral da minha EDO. Eu também vou resolver aqui a minha equação homogênea. Na minha equação homogênea, eu vou desprezar qual termo? Eu vou desprezar o meu termo, que é uma constante. Nesse termo, que é uma constante, eu vou resolvê-la apenas na minha equação não homogênea. Bom, então a minha solução é a mesma que a gente já fez 4 vezes, 3 vezes nessa aula, perdão, 2 vezes nessa aula e outras vezes na aula passada. Então eu vou encontrar minha seguinte resposta, que para a minha equação homogênea ele vai ser um y, que é um A1 cosseno de px, mais um A2 seno de px, perfeito? A minha equação não homogênea eu vou ter que resolver o quê? Essa é a minha constante que não foi esclarecida. Como ela é uma constante, simplesmente, eu vou considerar o meu y como uma constante. E aí, quando eu substituo a minha constante na minha segunda derivada e no meu y, eu vou ter a seguinte formulação. A segunda derivada de uma constante, ela é zero. O meu y mantém o A3 e eu mantenho o M0 aí. Aqui, o que eu posso fazer? Eu posso cortar o EI com o EI do outro lado. Então, vai ficar só A3 sobre igual a M0 sobre P. Perfeito? E aí, quando eu for descrever a minha equação de forma completa, ela vai ser A1 cosseno P, A2 seno Px e A3. Bom, o que a minha condição de contorno superior diz? Ela diz o seguinte, que o meu deslocamento nele é nulo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou substituir o meu zero na minha equação. Vai ficar A1 cosseno de zero mais A2 seno de zero. A0 vezes zero dá zero, então eu elimino. Então só sobra que o A1 é menos A3. O A3 eu já calculei aqui atrás, olha só. Ele é M0 sobre P. Então posso chegar à conclusão que o menos A3 é menos M0P. E aí, se eu quiser escrever só em função de A3, eu vou ter que o meu y é A3 menos A3 cosseno Px mais A2 seno de Px. Já facilitou para a gente consegue discernir isso melhor quando eu estiver aplicando as outras condições de contorno. Bom, a minha segunda condição de contorno, na parte superior, ela diz que o ângulo de deformação é zero. O ângulo a gente lembra que ele vai ser minha derivada. Então, a minha derivada eu vou ter que substituir em zero e ela tem que dar zero. Quando eu substituo zero, o seno de zero dá zero, o cosseno de zero dá 1. Então vai ficar A3π vezes zero mais A2 zero. Então o meu A3 ele vai embora. Só sobra mesmo aqui o meu A2, eu garanto que ele seja nulo. Com isso, o que eu consigo? Eu consigo fazer com que a minha equação seja escrita simplesmente em termos de um y igual a 3 menos A3 cosseno de px. Perfeito? Então essa aqui vai ser a minha equação, já mais simplificada. Eu lembro que meu A3 ele é M0 sobre P, então é uma boa hora da gente já simplificar e substituir. Até porque agora a gente tem menos termos.
E o meu P minúsculo é um raiz de P é I. Bom, note que eu tenho um M0 sobre P aqui e um M0 sobre P. O que eu posso fazer? Posso colocá-lo em evidência. E aí, dessa forma, eu posso escrever uma equação bem mais compacta, do tipo M0 sobre P, 1 menos cosseno de raiz P é I sobre X, igual a meu Y de X. Agora, eu vou aplicar minha condição de contorno inferior. A condição de contorno inferior que eu posso aplicar, eu devo de fato aplicar as duas, mas primeiramente vou tentar aplicar a minha deformação angular. Minha deformação angular, eu tenho que derivar, e aí quando eu derivo, olha o que acontece, esse termo se mantém, a minha derivada do 1 é zero, e a derivada do menos cosseno é seno. Como eu tinha o meu raiz de P aqui dentro, ele passa aqui para fora, tranquilo? Agora eu tenho que substituir em L. Então, o meu x aqui ele vai ter que ser substituído por L. E ele tem que ser zero. Para ele ser zero, ou o meu M0 tem que ser zero, ou o meu raiz de P aí tem que ser zero, ou o meu próprio seno tem que ser zero. Qual a opção mais razoável fisicamente, uma vez que eu quero uma flambagem, não uma solução trivial, eu tenho que dizer que meu seno vai ser zero. Então, se o seno de algo é zero, quer dizer que ele pode ser descrito da forma Kπ, onde o meu K ele pertence aos inteiros ou aos naturais, tá? Tranquilo? Bom, então a gente pode reescrever agora a nossa equação nos seguintes termos: M0 sobre P, 1 menos cosseno de... Então, a única coisa que muda é que a gente descobriu que uma raiz de P sobre I, ele seja 1 Kπ sobre Lx. Tranquilo? Vamos tentar ir para a próxima condição, para ver se a gente torna mais completa a nossa abordagem. Então, aqui, quando eu tenho a minha segunda condição, eu vou dizer que em L, ou seja, no meu engaste inferior, eu não vou deslocar. Dessa forma, eu vou ter o quê? Eu vou ter que o meu y de L é zero. Então, isso implica no quê? Se meu y de L é zero, eu corto aqui o meu M0 sobre P e passo o meu cosseno para o outro lado. Então, eu vou ter a seguinte formulação, que cosseno de Kπl sobre L dá 1. Ou seja, o meu K, ele tem que obrigatoriamente ser descrito da seguinte forma. K é igual a 2n, onde o meu n ele pertence aos inteiros ou aos naturais. Dessa forma, eu posso escrever, substituindo, sabendo que meu raiz de P sobre a L, como a gente viu no slide passado, é Kπ, e o meu K é 2n, eu posso isolar o meu L, elevar tudo ao quadrado, e descobrir que a minha carga P ela é 4n ao quadrado, P ao quadrado é I sobre L ao quadrado. Qual que é o meu menor n no qual não zera a minha carga? E ele, obviamente, inteiro. Meu n tem que ser 1. Então, quando meu n é 1, eu tenho a minha carga crítica. A minha carga crítica ela passa a ser 4 vezes 1 ao quadrado, só 1. P ao quadrado é I sobre L ao quadrado. Perfeito? Então, essa aqui vai ser a minha carga crítica do meu último caso. Perdão, do meu penúltimo caso. Temos ainda... do meu último caso. Agora aqui é simplesmente um quadro comparativo entre as minhas 4 cargas.
Então a minha carga crítica quando eu tenho o biapoiado é πi sobre L ao quadrado. Quando eu tenho o meu primeiro de hoje, engastado e livre, π ao quadrado sobre L 2L ao quadrado. Quando tenho engastado, 4π ao quadrado é I sobre L ao quadrado. E quando eu tenho o meu engastado e um pino na extremidade, 20,19 é I sobre L ao quadrado. Então essas são todas as minhas cargas críticas. A gente pode ver pela carga crítica qual aguenta mais e qual aguenta menos, ou qual coluna é mais suscetível à flambagem, perfeito? Aqui a gente pode descrever de forma genérica. Então, se eu tenho uma coluna genérica, a carga crítica dela ela vai ser descrita de forma de π ao quadrado é I sobre meu comprimento de flambagem ao quadrado, eu posso descrever qual seria o meu comprimento equivalente de flambagem. Então, o que a gente vai fazer? Então, no slide passado, a gente viu aqui a carga crítica de cada uma. Se eu quero escrever essa minha carga crítica de cada uma nos seguintes termos do próximo slide, π ao quadrado é I sobre L flambagem ao quadrado, eu vou ter um comprimento equivalente de flambagem diferente para cada um. Então aqui vai ser L, aqui vai ser 0,7 de L, aqui 0,5 e aqui vai ser 2, tranquilo? Então se eu reescrever a minha carga crítica nesses seguintes termos, eu vou ter que colocar o meu L de flambagem como sendo esses respectivos L. E aí eu vou encontrar as mesmas fórmulas do slide passado, tranquilo? Isso daí seria só uma comparação entre as minhas cargas. Aqui, no meu primeiro exercício, eu peço o seguinte para vocês. Eu falo que cada barra dessas, que é uma coluna, consiste num tubo de alumínio com diâmetro externo de 32 milímetros e uma parede com espessura de 4 milímetros. Ele fala para usar um módulo de 70 gigapascais e um coeficiente de segurança de 2,3. E ele pede para a gente determinar a força P admissível para cada condição. Aqui as duas têm comprimento de 2 metros, tá? Então o primeiro passo é a gente poder identificar o momento de inércia. Ele disse o quê? Ele disse que o meu diâmetro externo era de 32 e que a minha espessura era de 4 milímetros. Se eu tenho uma espessura de 4 milímetros de um lado, uma espessura de 4 milímetros do outro, vai ficar 32 menos 4, 28, menos 4, 24. Tranquilo? E aí, por isso, o meu diâmetro interno é 24. Então, eu vou usar a minha seguinte fórmula quando eu tenho uma seção vazada circular. Minha inércia é π sobre 2R a quarta, o R externo, menos Rzinho, que é o raio interno, a quarta. Eu dei aqui o meu diâmetro. Então, quando eu for levar a quarta, eu tenho que pegar o meu diâmetro e dividir por 2. Então, eu vou encontrar o seguinte valor. Vou encontrar aqui o meu I, que é a minha inércia, dá 3,52 vezes 10 a menos 8 metros a quarta. Perfeito? Então, a gente já está pronto para partir para o próximo caso. Na próxima etapa aqui, eu tenho que encontrar a carga crítica. Quando eu estou engastado e livre, a minha carga crítica, qual que é a formulação dela? É π ao quadrado, é I sobre 2L ao quadrado. O meu E, ele vale quanto? 70 gigapascais. O giga é 10 a nona. Então, vou colocar aqui 10 a nona. Meu I, que é a inércia, é, que eu acabei de calcular, 3,52 vezes 10 a menos 8. O meu L, que é o meu comprimento, é 2. Então, eu vou encontrar minha carga crítica como 1,52. Ele falou que o meu fator de segurança lá era quanto? Era 2,3. E ele pediu não a carga crítica em si, mas ele pediu o que a gente chama de carga admissível, que é a carga máxima que eu quero trabalhar com ela. Então, aqui a gente vai ver o seguinte. A gente vai ver que a minha carga crítica vai ser o meu fator de segurança vezes a minha carga admissível. Minha carga crítica já encontrei, é 1,52 kN. Então, kg é 10 a terceiro. E meu fator de segurança é 2,3. Então, a minha carga que eu vou trabalhar é 0,66 kN. Perfeito? Essa é a minha carga admissível que ele pediu
o caso engastado e livre. Tem agora o outro caso, que é o caso quando ela está bem engastada, tranquilo? Ou engastado, engastado. Nesse caso, o meu comprimento de flambagem já é, o meu L de flambagem já é diferente. A minha equação pode ser descrita dessa forma, 0,5 vezes L ao quadrado. Ou, como a gente deduziu, o 4 aqui em cima. Mas eu colocar o 4 aqui em cima, o 0,5 aqui embaixo, ao quadrado, dá exatamente a mesma coisa. Então eu vou substituir aqui o meu E, que é 70 gigapascais, o meu I, 3,52 vezes 10 a menos 8, e o meu L, que é 2. Então eu vou encontrar que a minha carga crítica ela vai ser 24. A pergunta é, eu posso usar a minha carga crítica como minha resposta final? Não, eu quero a minha carga admissível. Então eu tenho que aplicar o meu fator de segurança. Então a minha carga crítica é o meu fator de segurança vezes o meu P. Minha carga crítica é 24,31, o fator de segurança é 2,3, então minha carga P vai dar 10,57, perfeito? A gente resolveu já os dois casos. Um outro exercício, então o meu exercício 2 aqui, vou colocar 2 aqui, exercício 2, ele fala o seguinte, ele fala que um elemento comprimido, um comprimento de flambagem igual a 1,5, então o meu L de flambagem é 1,5. Ele não vai especificar qual é o tipo de engaste, mas ele fala do comprimento de flambagem. Consiste em uma barra de seção cheia de latão de 30 mm de diâmetro. Ele fala aqui que para reduzir o peso do elemento em 25%, a barra da seção cheia é substituída por uma barra de seção vazada. E ele fala para a gente considerar o nosso módulo E como 105 gigapascais e pede para a gente determinar a porcentagem na redução da força crítica e o valor na força crítica. Tranquilo? Qual que é o valor da força crítica? Perdão. No desenho que ele passa para a gente, a redução de 25% na força crítica gera um diâmetro interno de 15 milímetros. Então aqui, ó, a minha barra, se eu desenhasse ela teria um diâmetro externo de 30, mais um diâmetro interno de 15, tranquilo? Isso foi dado lá na questão, mas eu esqueci de desenhar para vocês. Está aí um desenho conceitual. Então, qual que é a minha inércia inicial? Minha inércia inicial vai ser π sobre r a 4 sobre 4. Se o meu diâmetro antes dela estar vazada é de 30 milímetros, o meu raio é 30 milímetros sobre 2. Então a minha inércia inicial vai ser 3,98 vezes 10 a menos 8. No meu y2, perdão, meu i2, que é a minha segunda inércia depois que ela foi vazada, é o meu raio externo menos o meu raio interno, a quarta. Meu raio externo é 0 sobre 0,30 sobre 2, tudo isso a quarta, menos 0,15 sobre 2, tudo isso a quarta. Isso faz com que a minha inércia seja 3,73 vezes 10 a menos 8. Então, se a minha força crítica ela é o meu π ao quadrado, é I sobre o meu comprimento de flambagem ao quadrado, a minha razão da redução vai ser 1 menos a minha força crítica posterior, menos dividido pela minha força crítica inicial. Perfeito? Quando eu faço essa divisão, se a gente parar para pensar, o meu π corta com π, o E corta com E, e o comprimento de flambagem corta com o comprimento de flambagem. E aí só sobra o meu I1 e o meu I2, que faz com que
seja exatamente essa proporção. Perfeito? Então a minha inércia 1, ela está aqui embaixo, e a minha inércia 2 depois de vazado está aqui em cima. Então a minha redução, ela deu aí de 6,25%. Tranquilo? E o valor da força crítica, depois de vazado, é simplesmente eu pego a minha inércia final, vazado, multiplico por π ao quadrado, vezes o meu módulo E, e divido para o meu complemento de rombagem, 1,5. Isso vai dar uma força de 17,17. Perfeito? Então é isso aí. Qualquer dúvida podem me procurar. Até mais.